Pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui ao vivo fazendo a nossa live, como diariamente fazemos, e hoje estamos estudando o capítulo 4 do livro de Atos. Fizemos Atos 1, 2, 3, já estamos no capítulo 4. Então abra o seu coração, deixa Deus falar com você através do texto sagrado, a palavra de Deus que é inerrante, é infalível, é toda suficiente para mim e para você. Nós vamos extrair lições preciosas, aprendemos, interpretarmos esse texto bíblico e aplicarmos, é claro, para a nossa vida e para o nosso coração. Atos capítulo 4, versículo 1, aqui nós vemos o evangelista falando o seguinte, Lucas, né? Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderem, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 salvos. No dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, como sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram, dizendo: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. E reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, nosso tema de hoje é a coragem diante da oposição. Será que você tem coragem quando a oposição se levanta contra você? É interessante que Atos capítulo 4 mostra a primeira perseguição oficial à igreja primitiva, né? Ou seja, os primeiros irmãos que iam se convertendo pós o Pentecostes em Atos capítulo 2. Então Pedro e João foram presos apenas por pregarem a ressurreição de Jesus, apenas por operarem ali um milagre, uma maravilha, debaixo da unção e graça do nome poderoso que é o nome de Jesus. Então a igreja, ela nasceu assim, ela nasceu na adversidade, ela cresceu no sofrimento e triunfou através do poder do Espírito Santo de Deus. Será que eu e você temos triunfado através do poder do Espírito Santo de Deus? Nós vemos aqui 3 lições fundamentais: a coragem no testemunho, a submissão a Deus e, em terceiro lugar, a comunhão fraternal. 3 características extraordinárias que nós vemos no capítulo 4 de Atos 4. Coragem no testemunho, submissão a Deus e comunhão fraternal. Então, o primeiro destaque, o primeiro pontinho aqui, a primeira lição é a coragem dos apóstolos diante do Sinédrio. A prisão, claro, foi causada, no versículo 4, por causa do nome de Jesus. Está entre os versículos 1 e 4, toda essa situação. A pregação da ressurreição incomodou a liderança religiosa daquela época. E hoje continua incomodando, porque é uma pregação cristocêntrica, bíblica, centrada em Deus e não no homem, não é antropocêntrica. Então é interessante isso, o mundo não se incomoda com Jesus crucificado, mas não tolera um Jesus ressurreto. É a pura verdade, infelizmente. Apesar da prisão, 5.000 homens creram nesse Jesus ressurreto, no poder extraordinário de Jesus. E a perseguição, amados, não impediu o avanço do evangelho de Jesus. Porque o evangelho, nós sabemos pela história da igreja, continua avançando, expandindo para todos os lados. Aqui nós também vemos do versículo 5 ao 12 um interrogatório
e o poder do Espírito Santo. Ou seja, Pedro, que antes havia negado a Jesus, agora fala com ousadia diante das maiores autoridades daquela época, que eram Anás, Caifás e os demais ali, principais do Sinédrio. Então, nós vemos uma declaração aqui também fundamental. Não há salvação em nenhum outro nome, em nenhuma outra pessoa a não ser Jesus. Está no versículo 12. Então, Pedro aqui, cheio do Espírito Santo, não estava cheio de teologia, mas de Cristo. Nada contra a teologia, é claro, a teologia é uma bênção, mas o mais importante é sermos cheios de Cristo, de Jesus. Eram homens simples que viviam na presença de Deus e tornaram-se inabaláveis por causa do poder e a unção que estava sobre eles. Aí logo em seguida vemos a reação do Sinédrio e a decisão de obedecer a Deus, dos versículos 13 a 22. Eles reconheceram que Pedro e João haviam estado com Jesus. E essa é a marca do verdadeiro discípulo. Será que as pessoas ao nosso redor, elas reconhecem que nós estamos com Jesus? Será que elas percebem Jesus no nosso coração, na nossa vida, na nossa boca, nos nossos gestos, nos nossos comportamentos? É interessante isso. Eles tentaram ameaçá-los, mas não puderam negar o milagre do coxo curado. E a resposta dos apóstolos é: julgai vós, se é justo diante de Deus obedecer a vós antes do que a Deus. Outras palavras falaram, né? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, no versículo 19. Aí nós vemos o terceiro pontinho, a oração da igreja por ousadia, dos versículos 23 até o 31. A igreja aqui recorre à oração e não à revolta, dos versículos 23 e 24. Em vez de pedir vingança ou proteção, pediram ousadia para continuar pregando o evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação. No grego aqui, evangelion, boas novas de salvação. A oração é interessante, ela não muda o propósito de Deus, mas prepara a igreja para cumprir esse propósito. Qual o propósito? O propósito divino. Aqui também vemos um reconhecimento da soberania de Deus. Nos versículos 24 a 28, eles citaram o Salmo 2 aqui. As nações se insurgem, mas Deus está no controle. Nós vemos uma declaração aqui da soberania de Deus, um reconhecimento da soberania de Deus. Será que você reconhece a soberania de Deus? O governo de Deus sobre tudo e sobre todos? Reconhecer que Deus faz aquilo que lhe apraz? Não importa o que o homem pensa ou quer, Deus faz aquilo que lhe apraz. Ele está no controle de todas as coisas. Não há nada que passe desapercebido a esse Deus extraordinário, esse Deus maravilhoso, esse Deus que é soberano. A perseguição já estava nos planos divinos e nada acontece fora da vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva, ou talvez, em outros casos, a vontade determinativa de Deus. Determinativa de Deus. Ou Deus permite, ou Deus determina. É interessante nós pensarmos sobre isso com relação à soberania de Deus. Aí, logo em seguida, vemos um pedido específico. Eles pedem ousadia a Deus, eles pedem sinais e maravilhas e curas sobrenaturais nos versículos 29 a 30. Eles não pediram livramento da perseguição, mas poder para permanecerem fiéis diante de Deus. E o resultado foi que o lugar tremeu, diz a Bíblia, e eles foram cheios do Espírito Santo e falavam com ousadia do evangelion, do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O quarto pontinho é a comunhão e generosidade da igreja. Está lá em Atos 4, 32 a 37. Ou seja, nós vemos aqui uma espécie de unidade de coração e alma. A igreja primitiva não era apenas um ajuntamento de indivíduos, mas um corpo unido por um mesmo coração. Não havia necessitados entre eles, porque o amor suplantou o egoísmo. E ali eles tinham tudo em comunhão. Nós vemos também o espírito de generosidade operando nos versículos 33 a 35, porque após os apóstolos testemunharam da ressurreição com grande poder, e a graça operava no meio de todos. As propriedades eram vendidas e o dinheiro era distribuído conforme a necessidade de todos que ali estavam. Então não era uma comunhão forçada, mas voluntária. Não era socialismo,
mas amor cristão em ação. Vou repetir, não era socialismo, era amor cristão em ação. E vemos o exemplo maior aqui de Barnabé, que é mencionado no versículo 36 a 37. José, chamado Barnabé, que significa o filho da consolação, vendeu um campo e trouxe o dinheiro, em contraste com Atos 5, que ainda nós vamos estudar amanhã, que Ananias e Safira, né, nós sabemos, acabaram vendendo um bem ali, um terreno, uma coisa, e deram só metade dos bens, e disseram, tentaram mentir contra o Espírito Santo, infelizmente, e caíram mortos diante dos apóstolos. Então a diferença aqui está na pureza dos motivos. Um foi puro em vender tudo e compartilhar com os irmãos, e falar a verdade em amor, exercendo generosidade, sendo um exemplo de generosidade, altruísmo e misericórdia com aqueles que estavam padecendo, e o outro já não, quis dar um migué, um jeitinho ali de enganar os apóstolos e ficar com parte da sua oferta, mentindo e tentando enganar o Espírito Santo, coisa que não conseguiu. Então, concluindo tudo e aplicando o que nós ensinamos até agora, 5 lições práticas para a igreja hoje. Primeiro, ousadia no testemunho. O Espírito Santo nos capacita a falar de Cristo mesmo diante da oposição. Então, tenha ousadia no testemunho cristão. Segundo lugar, obediência a Deus acima dos homens. Quando as leis humanas contradizem a palavra, devemos seguir, é claro, sempre a lei de Deus, que é maior do que qualquer coisa. Terceiro, a oração como primeira resposta. Nós aprendemos aqui que antes de agir, a igreja deve orar, não por livramento, mas sim por ousadia, por milagres e maravilhas através dos nossos irmãos. E quarto, nós vemos a unidade prática. A nossa comunhão deve ser visível, deve ser generosa, deve ser sacrificial. E em quinto lugar, a quinta aplicação é a centralidade de Jesus. Assim como Pedro declarou, não há salvação em nenhum outro nome, também devemos declarar que o centro de todas as coisas, a única pessoa que salva é Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Então, fechando tudo, a igreja que teme a Deus não teme a homens. A igreja que ora com fé vê o chão tremer. A igreja que ama de fato não tem necessitados entre si. E que Deus nos deu coragem de Pedro, a oração da igreja primitiva e a generosidade de Barnabé. Amém? Que essa palavra abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se você chegou aqui no finalzinho, não esqueça de assistir novamente toda a nossa ministração. Tenho certeza que Deus vai falar muito forte ao seu coração. Tá bom? Compartilhe esse link com outras pessoas. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, apertar no botãozinho do hype. Se você está aqui no YouTube, se você ainda não é nosso assinante, assine o nosso canal no YouTube, ajude, apoie esse canal. Aqui no link de descrição embaixo tem todas as informações para contribuição. Se você puder nos ajudar, faça isso, lance a sua semente. Nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor dos irmãos com essa obra linda de pregação do Evangelho, de cuidado de vidas, de ensino da palavra de Deus, de trabalho missionário através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Você pode se engajar conosco e nos ajudar a cada dia crescermos mais e mais, tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Eu quero terminar orando por você. Quero mandar um abraço para o Diego Henrique, querido, precioso, José Américo Furlan, a Jaque, que está aqui também, Merle, a Romilda Ruiz, nossa amada irmã, que está sempre aqui conosco. Deus te abençoe, preciosa. Estamos morrendo de saudade de você. Pai, no nome de Jesus, nós queremos encerrar a nossa live apresentando a vida de cada um dos nossos irmãos. Queremos a ousadia que os 2 apóstolos tiveram, ó Deus, quando foram presos diante do Sinédrio, diante dos maiorais. Pai, nós vimos ali ousadia, intrepidez, centralidade em Cristo. Vemos eles cheios do Espírito Santo, apesar das suas dificuldades e limitações. O Senhor estava com eles diante da oposição. E o Senhor está conosco diante de todo aquele que se levanta contra nós. Que o Senhor levante aquele que está caído, cura o enfermo, sara o ferido, restaura o teu povo, aviva a tua obra. Dá-nos um coração generoso, misericordioso. Ó Deus, que realmente pensa no outro, altruísta, Pai.
Abençoa a tua igreja e levanta a tua igreja na chama do Evangelho, pregando as boas novas, o Evangelion, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos verdadeiramente evangélicos, seguidores do Evangelho de Jesus Cristo, com a nossa vida, com o nosso coração, com os nossos gestos, acolhendo outras pessoas, fazendo a diferença para a glória de Deus, com a motivação correta. Sejamos como Barnabé, oremos como a igreja primitiva e tenhamos a ousadia, como tiveram a ousadia os apóstolos diante daqueles que se levantaram contra a obra do Senhor. Que possamos, ó Deus, sempre lutarmos em favor da obra do Senhor e nunca contra ela. Dá-nos uma vida abençoada e abençoa cada um daqueles que estão nos ouvindo através da internet, aqueles que lançam sua semente, aqueles que sejam abençoados, Pai, aqueles que têm apoiado o ministério, a causa de Cristo, o Evangelho de Jesus, abençoa-os de todos os lados, abre as janelas do céu e derrama chuva de bênção sobre eles, de tal forma que haja abundância, abastança, Pai, bênção, prosperidade, plenitude, em nome de Jesus. Nós colocamos a vida dos nossos irmãos e pedimos ousadia, Pai, generosidade, misericórdia e bênção do Senhor, coragem diante da oposição, é o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus, para o louvor e glória do teu nome, amém, amém e amém. Grande abraço, Deus os abençoe. A Ana Paula Rossi, que entrou agora, vai ficar à disposição esse vídeo aqui para você, tá bom? Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor, um ótimo dia para todos vocês.